Glaucia? Glaucia? Tá me ouvindo? Glaucia? Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Alguém vivo aí? Salve! E aí, Diele, tudo bem? Fala, Débora, tudo certo? Vamos que vamos. Chegaram há muito tempo aí? Não, A benção, a internet está. a minha internet tá ruim, não tá quase entrando. Entendi. Tá, a gente vai assim mesmo. A aula vai ficar gravada, tá? E vocês vão poder conferir depois se precisar. Fala, Vinícius, beleza? Cara, já corrigi a prova de vocês. Mas assim, só vou poder liberar as notas quando eu terminar todas as correções.
tá? Até o momento, eu não corrigi todas, porque teve muitos que me entregaram muito depois, eu fui pegar ontem, então ainda estou corrigindo algumas, certo? Mas quem ficou até agora corrigiu. É isso que eu ia perguntar. Você sabe falar quem ficou mais ou menos? Olha, eu não tenho como dar uma resposta de como foi a nota geral de vocês, porque falta ver a qualitativa ainda, né? Teve alguns que não fizeram atividade, mas assim, quanto à prova mesmo, foi uma média assim boa. A prova Mas a valeu gente de 6, tem recuperação. gente que tirou 5, 4. Não, entendeu? Não, ainda não fechei a nota ainda, falta fechar. Entendeu? Mas a nota só da prova, só da prova foi mais ou menos isso. Uns 5, 4, 3, 2, 1. Jesus. Meu Deus. Eu acho que teve um que tirou 1, eu acho, na prova. Coisa assim. Eita, não Mas, teve. em linhas gerais é isso. Falta eu fechar a nota de todos, tá? Mas pela maioria, tirando pela maioria, foi bom. Oi, Ok. Jenny. Se travar aqui é por causa da chuva e da internet que parou. Isso. Certo, tudo bem. Tudo bem. Desliga os microfones. Bora lá, então. Vamos começar a aula. Vamos lá, Vinícius. Isso. Galera, é o seguinte. A aula de hoje é o pontapé inicial para o nosso segundo bimestre, né? Segundo bimestre é a nossa segunda escadinha aí, né, pro fim do ano letivo. Mas a gente não tem que pensar no fim, a gente tem que pensar no presente, né? A gente tem que pensar no hoje. Então, como eu não fechei a nota de vocês, eu não posso dar essa resposta precisa. Ah, vocês foram bem, vocês não foram tão bem. Porque a avaliação não é só a prova, né? Tem as atividades. Então, o que eu posso dizer é que aqueles que tiveram dificuldades no primeiro bimestre, que procurem, nesse segundo bimestre, melhorar em relação às perguntas, em relação à participação nas aulas, porque tudo isso é muito importante, né? Se vocês não falarem das dúvidas de vocês, se vocês sentirem vergonha, se vocês ficarem acuados, reprimidos, eu vou ter dificuldade também de entender os problemas de vocês, né? Então, todas as dúvidas são importantes, todas as dúvidas são necessárias, certo? Não tenham vergonha, não fiquem acuados, porque a aprendizagem ela deve ser significativa a partir da interação. Se só o professor falar e vocês ficarem calados, jamais eu vou saber as contribuições que vocês têm para fazer e tudo mais e tal, certo? Por isso eu preciso da contribuição de vocês, da participação de vocês. Gente, eu vou compartilhar minha tela aqui, porque eu preciso mostrar exatamente meu planejamento para esse segundo bimestre, ok? Então vamos lá. Olha só. Aqui no segundo bimestre, a gente vai partir da Revolução Francesa, que foi um tema que nós já vimos, né? Então, na verdade, o segundo bimestre ele começou antes das provas. Hoje, a gente vai dar continuidade a esse contexto da França, mas falando hoje de República Francesa. Porque, afinal, estudamos até o momento a questão da Revolução, né, francesa. Então, algo mudou na França depois da Revolução, né? Então, o antigo regime francês foi derrubado, a burguesia toma o poder e instaura o quê? Uma república. E é exatamente essa república que nós vamos estudar hoje. Tudo bem? Você já tem o livro, pessoal? Ou ainda não? Não. Ainda não, Jelly? Ainda não. Não, Débora? Beleza. Mas assim, o livro de vocês, ele está organizado de uma forma um pouco diferente dos outros, dos demais, né? Por que eu digo isso? Porque geralmente os livros didáticos, eles se organizam em capítulos, né? Aqui, o livro de vocês, ele se organiza em temas. E dentro desses temas, tem pontos
que são exatamente os capítulos. Então, eu não posso dizer, esse é o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3, porque existe o tema 1, tema 2, tema 3, e por aí vai. Vocês vão conhecer melhor isso quando vocês tiverem o livro em mãos, tá? Mas, assim, o nosso tema ainda é a Revolução Francesa, como vocês podem ver aqui, ó, transformações na França, ó. Na minha tela reproduzida aí, vocês conseguem enxergar, né, o meu planejamento. Então, olha só, a gente está tratando das transformações na França. Olha só em amarelo, está aparecendo aí para vocês? As transformações na França. Essas transformações na França, elas começam, né, desde o antigo regime francês. E aí acontece a Revolução Francesa e depois nós temos a República, né? A República Francesa. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida ou tá tudo certo? Tá tudo certo. Beleza. Tudo certo. Então bora lá. Certo. Olha, gente, partindo dessa compreensão da República Francesa, a gente tem que pensar o seguinte. Parar aqui a reprodução da tela. Pensando na questão da República Francesa, a gente tem que pensar a burguesia, que antes, no antigo regime, né, durante o absolutismo, era explorada, juntamente aos servos, né, os camponeses, os artesãos, tinham que pagar altos impostos a quem? Ao rei, não é verdade? Tinha que pagar altos impostos ao clero. Então, bem, a nobreza não. A nobreza, ela era a proprietária de terras, né? Quem tinha que pagar os impostos era exatamente a burguesia, ou seja, o terceiro estado, né? Então, a burguesia, os servos, os camponeses, tinham que pagar esses impostos ao clero, né? Ao rei, certo? Então, a nobreza, eu acho que foi isso que você falou, Jelly, a nobreza arrecadava esses impostos, também, ela usufruía esses impostos, né? A nobreza, inclusive, ela era a classe social mais ligada ao rei, porque geralmente era a família do rei. Os nobres eram os familiares do rei. Então, a burguesia tinha que trabalhar muito para sustentar todo o Estado francês, para sustentar todos os luxos da nobreza, né? Para comprar essas roupas caras, os tecidos coloridos, que eram caros também, lá da Inglaterra, na verdade. Enquanto que a França, ela vendia o seu vinho, que era muito caro na época, por isso que o vinho ele tem um teor de refinamento, né? Por isso que o vinho ele é utilizado nas grandes confraternizações, né? No Ano Novo, no Natal, o vinho ele é algo muito refinado, né? Algo muito chique. Por isso que no século XVIII, quando a burguesia trabalhava, ela tinha que vender esses vinhos. E esses vinhos eles custavam caro para os ingleses, custavam caro para os compradores desse vinho, né? Mas, enfim, todos esses lucros, eles eram depositados para o clero, para o rei. Então, essa burguesia ela se sentia incomodada com isso. Por isso que na Assembleia Geral, né, da França, ainda no século XVIII, essa burguesia ela queria direitos iguais ao clero, direitos iguais à nobreza, porque essas duas camadas sociais, clero, que representava o primeiro estado, nobreza, que representava o segundo estado, eram as que ficavam com os lucros, que usufruíam dos lucros. Já a burguesia não. Então a burguesia queria usufruir desses lucros. E queria também que o voto na Assembleia Geral fosse por cabeça e não por estado. Porque pensando nessa questão da política, da participação política da burguesia, a burguesia sempre perdia. Porque a burguesia, os camponeses e todos os outros grupos sociais mais pobres da França representavam apenas um estado, que era o terceiro estado. Então, por exemplo, quando uma lei ela era elaborada, quando ela era discutida na Assembleia, sempre o clero e a nobreza votavam no mesmo favor, enquanto que o terceiro estado, que era a burguesia, votava contra. Então, a burguesia sempre estava
em desvantagem. E ela precisava ocupar leis, ela precisava elaborar leis para esse Estado francês onde ela estava fornecendo lucros. Então, imagina você ter que trabalhar, produzir as riquezas e não poder usufruir disso, não poder ficar com essas riquezas. Vocês estão entendendo? Então, quando nós pensamos no contexto do antigo regime francês, a gente tem que pensar na exploração, tá? Da classe do clero, da classe da nobreza sobre a burguesia. Inclusive, muita gente acertou essa questão lá na prova, né? A prova trazia uma questão exatamente assim. Era um servo, né, que representava o terceiro estado, ele estava sustentando um papa, né, e ele estava sustentando também um nobre. Então, isso significava a relação de exploração que era realizada através dos impostos, né, através do trabalho desses camponeses, né, onde o clero e a nobreza se obrigavam a Bugando pra trabalhar e a mim. fornecer lucros. Até aí tudo bem, galera? Tudo certo? Tá bugando, Jelly? Até que Então, acho parte que é foi por a causa da aula para chuva. você? Não, começou agora, mas Deve dá pra ouvir ser. um pouco. Vocês, outros, Eu não tô escutando o senhor. mas você entendeu? Você conseguiu entender a parte que compreende o antigo regime? A gente ouviu, eu ouvi mais ou menos por causa da Deu pra chuva. entender, só que, Mas tipo assim, uma hora ficou travando, atrasado. entendi. Certo. É, Mas não se preocupem que a gente vai. Se falhou para vocês, vocês vão poder ver o vídeo de novo, tá? E aí vai ficar sem essas paradas aí, sem essas interrupções. Beleza? Fiquem tranquilos. Então, eu estava falando desse contexto do antigo regime, que foi um contexto de exploração da burguesia. A burguesia não ficava com esses lucros, até que em 1879, essa burguesia e os camponeses todos, eles vão para a frente de um presídio, né? Um presídio que servia para que os revoltosos, né, todos aqueles que não concordavam com o antigo regime, com o absolutismo do rei Luís XVI, né, todos aqueles que questionavam essa exploração, todos aqueles que discordavam do poder do rei, eles eram presos, certo? Eles eram presos na chamada Bastilha. Essa Bastilha era exatamente o presídio em que ficavam, né, os presos políticos, e também servia como arsenal de guerra, né? O arsenal, ou seja, o lugar de guardar os armamentos do exército francês. Então a burguesia acreditava que invadindo a Bastilha, né, invadindo esse presídio chamado Bastilha, seria uma forma de ocupar e de tomar o poder na França, né? Que era absoluto ao rei, onde o rei não podia ser questionado, certo? Sabina, tem uma Sabina, tem uma aluna Sabina mesmo ou é outro nome que estamos Perdão. É outro nome. Essa partilha. Perdão. Essa partilha. Ai, que vergonha. Essa partilha, assim, que você falou de políticos e tal, tem algum tipo a ver com Brasília? Onde Não, não. tem. Não, Não, não. né? É uma coisa muito diferente. Não, Tá bom. não, é uma coisa muito. Tá. Valeu aí a participação, viu, Sabina? Meu Deus do céu, o nome da minha ídola. Vamos Perdão. lá. Gente, é o seguinte. Seria importante que vocês tivessem o livro em mãos, mas eu vou colocar aqui no computador para vocês verem, tá? O que é uma Bastilha? O que era exatamente a Bastilha? Vamos lá, tem aqui.
Só me fala, Sabina, o seu nome verdadeiro. É Caroline. Meu Deus, que vergonha. Beleza, Carolina. Agora sim eu vou te identificar aí. Desculpa, Ai, ai. professor. Eu apertei no e-mail errado. Relaxa, relaxa. Tudo bem, agora eu vou te chamar de Carolina, tá? Não vou te chamar de Sabina. Ninguém... Isso não aconteceu, tá? Apesar da aula estar sendo gravada, isso não aconteceu. Deixa Vamos lá. abaixo, deixa abaixo. Deixa quieto. Olha lá, então, vou reproduzir aqui a tela. Bem, estão vendo aí a minha tela reproduzida, né? É exatamente essa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Bastilha era esse grande presídio, ok? Nessa imagem, o que vocês conseguem ver, tá? Vocês conseguem ver uma fortaleza aí, né? Um castelo altão. Então, olha só a seta do meu computador. Aqui você vai perceber que existe um muro muito grande, muito alto, né? E olha só, que nesse muro muito alto ele guardava exatamente o armamento do exército francês, que obedecia ao Luís XVI. Oi, Diele. Nada não. Oi, Diele. Oi? Então, Nada não. Então, olha só, aqui nesse muro você consegue ver, né, a fortaleza que era a Bastilha, né? E aqui eram exatamente os presídios, onde ficavam aqueles revoltosos ao antigo regime, ao rei Luís XVI. E logo embaixo, olha, né, nessa parte mais inferior aí da tela, vocês conseguem ver a rebelião que os burgueses organizaram juntamente com os camponeses, tá certo? Então, olha só, aqui está o exército francês e aqui tem os camponeses. Do lado esquerdo, vocês conseguem ver os camponeses. Olha só. Tá vendo? Do lado esquerdo, você consegue ver os camponeses. Os camponeses que estão lutando juntamente aos burgueses, né, contra o exército francês. Tudo bem? Então, a tomada da Bastilha, ela representou exatamente isso, a tomada do poder na França. Mas, pessoal, é muito importante dizer o seguinte, que na história nós temos várias representações, certo? Por exemplo, quando nós falamos de pandemia do coronavírus, a representação que tem para a gente desse evento histórico é de que é algo muito triste, de que é algo muito catastrófico. Mas, por exemplo, lá na frente, né, lá no futuro, quando essa pandemia ela foi erradicada, assim espero, né, as pessoas elas não vão enxergar da mesma forma que nós enxergamos esse evento. Da mesma forma também que os franceses enxergam a Revolução Francesa. Sabe por quê? Os franceses que pintaram, né, esse quadro, a tomada da Bastilha, no século XIX, né, foi exatamente no ano de 1879 que foi pintado esse quadro, que comemorava 100 anos da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa aconteceu em 1700, né, e 79. E esse quadro ele foi pintado um século depois. Né? Ele foi pintado 100 anos depois. E aí ele representava o quê? Um ato heróico, onde os burgueses, os camponeses, eles invadiram e eles tomaram o poder, indo para cima mesmo do exército francês. A ideia mesmo, ela foi uma ideia romântica, ela foi uma ideia onde as pessoas que pudessem ver esse quadro pudessem pensar no seguinte, de que os franceses eles fizeram realmente uma grande revolução. Os burgueses da França fizeram uma grande revolução, derrubando Luís XVI e também entrando em confronto, né, com o exército da França. Mas, de fato,
Isso não aconteceu exatamente assim, gente. A Bastilha, ela não tem toda essa proporção gigantesca, que ela não é desse tamanho, né? Ela não é desse tamanho. Ela pode parecer muito grande aqui nessa pintura, mas na verdade ela é pequena. Ela só era um presídio que também guardava armamentos, certo? Do exército francês, tá? Então a representação que a Revolução Francesa tem para os franceses foi de uma revolução muito transformadora, foi de uma revolução muito heróica, promovida pela burguesia. Agora, para as outras nações, a Revolução Francesa ela não representa tanto assim. Se você for na França, eles ainda têm a Bastilha, né? E a Bastilha não é desse tamanho. Então, por que representar a Bastilha de uma forma tão heróica, tão grandiosa, né? Sendo que ela não é desse jeito, exatamente assim. Então, gente, a história, ela é uma luta, né, de poder, ela é uma luta por poder, ela é uma luta de representação. Você tem que pensar a história sempre com um olhar crítico. Você tem que olhar para essa pintura como uma retratação do pensamento dos franceses, não como uma verdade absoluta. Isso aqui é uma pintura, pode ser muito bem manipulado, pode ser muito bem mudado alguma coisa. Estão entendendo? Então, quando a gente fala de história da Revolução Francesa, a gente tem que pensar no que exatamente essa revolução ela representou para os franceses. E não simplesmente, que foi um ato heróico, que os burgueses tomaram poder. Não, porque, gente, se para nós brasileiros, né, a Revolução Francesa ela não foi tão importante assim, muita gente não sabe nem o que é a Revolução Francesa, né? Imagine para as nações rivais da França no século XIX, né? Então, a partir da Revolução Francesa, em 1789, a gente tem uma mudança muito importante na política. O rei Luís XVI, ele é derrubado, ele é deposto, né? E os burgueses passam a governar, né? Passam a ser os grandes representantes do parlamento. Então, vamos lá. Nessa imagem também, a gente consegue ver, se vocês forem prestar atenção, ó, se vocês forem prestar atenção aqui, ó, nesse lado esquerdo, vocês conseguem ver os camponeses lutando ao lado dos burgueses. Olha só, os camponeses, a galera mais pobre da França lutando ao lado dos burgueses, né? Então, olha só, isso aqui é um camponês, né? Não tinha nem onde cair morto, mas estava lutando do lado do burguês, né? O cara que produzia as riquezas. Então, os burgueses, eles se uniram aos camponeses exatamente pela ideia de que todos passariam a participar ativamente da política francesa, coisa que antes os camponeses eles não podiam participar. Quem tomava as decisões na França era o clero, a nobreza e a burguesia. Só que a burguesia ela nunca levava vantagem, porque ela estava em menor número, certo? Ela era só um estado, enquanto que clero e nobreza eram dois estados. Então, a Revolução Francesa ela representou exatamente isso. Ela representou a tomada do poder pelos burgueses, que queriam igualdade política em relação ao clero e em relação à nobreza. Quando esses burgueses tomam o poder, eles defendiam a ideia de que todos deveriam votar. Por quê? Porque eles estavam implantando uma república, certo? Aí eu queria que vocês colocassem nos comentários o que significa algo público para vocês. O que é algo público? Aí eu digo assim... Sim, pode repetir para mim que eu não escutei, travou. Beleza, Caroline. Não, é a Sabina. Eu pergunto... Beleza, então assim, eu perguntei o que significa para vocês uma coisa pública. Por exemplo, eu digo, a Adiele estuda numa escola pública. A Adiele frequenta um hospital público. O que significa dizer isso? O que significa dizer isso? Pra o mim, que é algo público? Para mim é algo público. É tipo
uma coisa Um lugar que todo mundo pode ir. que pode ir, uma coisa que qualquer um pode. Meu Deus, a minha mãe tá me ligando. É Algo uma que coisa pertence a que todos, todo né? mundo Pode ficar que pertence a todos. É um lugar público onde todos podem ir. Beleza. Que pertence a Tá, todos. é um lugar livre, né? Tá. Algo público é algo livre, algo que pertence a Sim. todos, algo que todo mundo pode mudar, né? Todo mundo pode atuar. Beleza. É isso mesmo. O significado de república, né, surge lá na Roma antiga. República, portanto, significa coisa pública, certo? Coisa pública de todos. Então é uma coisa que pertence a todos. A ideia de república francesa tinha exatamente esse significado, né? Que iria pertencer a todos. Então a França, ela passaria a ser de todos e não somente ao clero e à nobreza. No antigo regime, no sistema absolutista, pertencia. Tudo bem? Então, a República Francesa, ela ficou como uma propaganda, uma grande propaganda dos burgueses para os camponeses, os artesãos e tudo mais e tal, né? Então, não foi isso que aconteceu, certo? A burguesia tomou o poder, né? E em 1791, essa burguesia, ela declara a primeira Constituição francesa, certo? Em 91, a primeira Constituição francesa, ela é instituída e a primeira e o primeiro princípio, né, dessa Constituição era que os burgueses tinham total autonomia para votar, total autonomia para participar da política, né? E a principal ruptura que houve também foi a mudança em relação às instituições. Enquanto que no absolutismo o poder ele era absoluto ao rei, né? O poder ele estava todo concentrado nas mãos do soberano. O poder ele era único, portanto. Na República Francesa, esse poder ele vai ser dividido em três, certo? Quer dizer que vão ter três reis, professor? Não. O rei ele vai ser derrubado, o rei ele vai ser preso, tá? Ele vai ser preso em 1789, ano da Revolução Francesa, ele vai ser preso. E depois disso, né, os burgueses eles vão passar a governar totalmente a política. Eles vão estar no poder legislativo, eles vão estar no poder judiciário e eles vão estar no poder executivo. Então, são esses três poderes que a Constituição de 1791 ela vai instituir na França. A divisão de um poder, que era o poder absoluto, em três, tá? Onde passaram-se a decidir todas as leis em conjunto com a burguesia. Mas e aí os camponeses, artesãos, aqueles que apoiaram a burguesia, eles vão poder votar? Não, galera. É daí que vai acontecer uma ruptura. É aí que vai acontecer uma divisão entre dois grandes grupos, certo? Da França. De um lado a gente vai ter os girondinos, tá? Os girondinos, eles eram a alta burguesia. Eles faziam parte de uma camada social muito privilegiada. Geralmente eram grandes comerciantes, geralmente eram até proprietários de terra, né? Muitos nobres tiveram que conceder as suas terras à burguesia. Então, essa burguesia que ficou com terra, ela passou a ser considerada uma alta burguesia. E aí, do outro lado, né, a gente tinha uma... Galera, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Congelou a imagem? Sim. Sim. Não. Não Não, congelou a imagem? não. Para mim congelou aqui. Só foi Pra mim congelou também a imagem. Tá, então eu vou continuar. Congelou Comigo também. também. A minha também. Isso aqui da professora saiu, que eu não tô vendo mais nada.
Ele saiu, porque eu também não tô vendo. Hora do Ele intervalo. saiu? Ele saiu? O intervalo Cara, ele. chegou. Tá todo mundo me ouve. Todo mundo no WhatsApp. Gente. Mano, tá tudo ruim. Eu não sei de nada, eu não sei, eu não vi. A aula tá sendo gravada. Acho que ele Meu saiu. Deus! Desliga o microfone. Tá Meu descoberto. Deus, mano. E pessoal, aconteceu o seguinte: um espírito passou aqui na frente e cortou o sinal. Um espírito maligno passou aqui na frente e cortou Olha, todo o sinal. Mas cara, voltamos à tio, nossa programação caramba, eu quase. normal. Eu quase pensei que era verdade. Espírito, que Sério, de Não, novo. não, é sacanagem. Que sacanagem. ódio. Eu Sacanagem. juro que eu não acredito. Agora, Mano. o espírito só passou Achei que era aqui minha na minha frente. internet Agora eu aqui em deixei ele casa. aqui do meu lado, né? Quando ele quiser passar de novo, quando ele passar de novo, eu vou pedir para ele dar licença, né? Porque eu tô dando aula. Mas ele tá aqui do meu lado, não se preocupe, tá? Vamos lá, gente. Voltando aí. Vamos lá. Vamos lá. Gente, então, como eu estava dizendo, a partir da Revolução Francesa, tá? Em 1789, desligue seu microfone, Jelly, por favor. Beleza? Então, em 1789, quando ocorreu a Revolução Francesa, com a tomada da Bastilha, que é esse episódio que vocês estão vendo aí, né? Há também a promulgação de uma Constituição. A Constituição que dividiu os poderes que antes eram todos do rei, passaram a ser 3, né? O poder legislativo, judiciário e executivo. Então, a divisão dos 3 poderes foi fundamental, né, para mudar esse antigo regime, né, esse absolutismo, para você ter uma república. Tudo bem? Então, na república, a gente tem exatamente esses 3 poderes: poder legislativo, poder judiciário e executivo. A república é o nosso sistema, é o nosso modelo político até hoje, né? Então, você tem ainda esses 3 poderes, que são essenciais para não concentrar o poder na mão de um único grupo ou de uma única pessoa, como era o caso do absolutismo. No absolutismo, todo o poder estava nas mãos do rei, então o poder era só um, não existiam 3 poderes, certo? Então, com a Revolução Francesa, você tem essa mudança política e uma divisão da burguesia. Uma alta burguesia, que era grande comerciante, que era grande proprietária de terra, faz parte de um grupo chamado de girondinos. De outro lado, a gente tinha uma pequena burguesia, uma média burguesia, e os camponeses e toda a galera que lutou ao lado dos burgueses na tomada da Bastilha, mas que não conseguiram direitos, que não conseguiram conquistar participação política, como não pagar impostos. Gente, a partir da Revolução Francesa, a burguesia ela deveria não pagar mais impostos, e ela não pagou, certo? Mas os camponeses, os artesãos e toda aquela galera que lutou ao lado da burguesia continuou pagando impostos. Então, por isso, formaram um grupo chamado jacobinos para derrubar a alta burguesia do poder. Então, em linhas gerais, depois da Revolução Francesa, quando a gente tem a instauração de uma república na França, que deveria ser público, não é tão público assim, né? Esse poder político todo estava nas mãos de uma alta burguesia, né? E essa alta burguesia era de grandes proprietários de terra e de grandes comerciantes, o que não dava direitos para a pequena e a média burguesia, assim como os camponeses, também participarem da política. Vocês estão entendendo? Então, essa República Francesa, ela foi uma república da alta burguesia ou foi uma república da baixa burguesia? E aí? O que vocês acham? Vocês entenderam a pergunta? Sim, tia. Sim, entendi. Repete. Essa... Tá travando. Vinícius, quer responder?
Não, tia, que eu tava tossindo aqui. Coronavírus. Professor, pode repetir a pergunta, por favor? Repito, sim. Vamos lá. Depois da Revolução Francesa, quando se instaurou a República na França, essa república ela favoreceu aos grandes burgueses ou aos pequenos burgueses? Acho que os pequenos. Grandes burgueses? Exatamente, aos grandes burgueses. E é exatamente por isso que a gente tem, exatamente, é por isso que a gente tem essa divisão, essa ruptura da burguesia. A gente tem de um lado girondinos, que pertenciam à grande burguesia, à alta burguesia, e os jacobinos, que era a pequena burguesia, aliada aos camponeses. Tudo bem, gente? Então, toda vez quando nós falarmos do processo pós-revolução, quando nós falarmos da República Francesa, a gente não tem que pensar que muita coisa mudou, não. Na verdade, quem foi favorecido por essa república na França foram os grandes burgueses, foram os grandes comerciantes, os grandes proprietários de terra, enquanto que pequenos burgueses, camponeses e artesãos continuaram pagando impostos. Tudo bem, pessoal? Certo ou não? Hein, tio, é tipo a desigualdade, certo? Certo. A desigualdade continuou na França. Continua até né? hoje. Mas assim, na propaganda da Revolução Francesa, sim, com certeza, né? Mas a desigualdade social na França, depois da Revolução Francesa, ela não diminuiu, ela só aumentou, né? Se você tinha dentro do sistema, né, do antigo regime, um clero e você tinha uma nobreza que explorava a burguesia, na República Francesa, a gente vai ter uma alta burguesia no poder, né? E uma pequena burguesia e os camponeses e os artesãos continuando pagando altos impostos agora a quem? Aos grandes burgueses. Então você vai ter uma divisão aí da burguesia, você vai ter burguesia contra a própria burguesia. Só que uma burguesia ela é mais rica, outra burguesia ela é menos rica. Tudo bem, gente? Tudo. Sim. Sim, beleza. Então, olha só. Sim. Dentro dessa luta, dentro desse processo republicano na França, a gente vai ter dois grandes representantes, tá? A gente vai ter o Jean Marat, né, que vai ser o representante dos girondinos, ou seja, da grande burguesia, e a gente vai ter o Maximilien Robespierre. O Maximilien Robespierre, ele foi o grande representante dos jacobinos, certo? Então, os projetos de república eram projetos diferentes. Enquanto que os grandes burgueses queriam cobrar altos impostos dos camponeses, né, do pessoal mais pobre, a pequena burguesia e os camponeses, todo esse pessoal aí que tinha que pagar impostos, não queria mais pagar impostos. Então, a principal briga foi pagar impostos. E uma coisa importante, galera, na próxima aula a gente vai ver um episódio muito interessante da Revolução Francesa, que vai ser exatamente a França napoleônica. Os grandes burgueses... Oi, Caroline, pode falar. Vai ter aulas assim Oi, Caroline. ao vivo? Haverá mais aulas assim ao vivo? Sim, toda semana vai ser aula ao vivo, tá? Tipo assim, todo dia? Toda semana, sim, todo dia. Em dia de segunda e sexta. Vai ser assim agora, até que a gente retorne As todo aulas dia. presenciais. De segunda a sexta, tá? Ok. Mas isso aí a gente conversa depois. Olha só, a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. Nós estamos tratando de um processo pós-Revolução Francesa, tá? E nesse processo de pós-Revolução Francesa, somente a alta burguesia é favorecida. Essa alta burguesia, ela conta também com o apoio do exército francês.
esse exército francês ele era muito poderoso, ele era muito forte, certo? E a França no século XIX, ela vai se expandir, ela vai se industrializar. Essa alta burguesia, ela vai ficar com os lucros e vai tentar expandir as suas indústrias, vai tentar colonizar áreas, vai tentar dominar outros territórios para conseguir ficar mais rica. Então, essa alta burguesia no poder, ela vai ter grande sucesso na França, tá? Mas isso é um episódio para a próxima aula, quando nós formos falar de França napoleônica. Beleza, pessoal? Então, olha só. Para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte. As aulas, né, como informado nos grupos dos pais de vocês, elas estão acontecendo apenas pelo Google Meet, que é esse aplicativo que vocês estão assistindo a aula, né? Então, essas aulas, elas todas as vezes serão gravadas, certo? E postadas na plataforma, tudo bem? Para que vocês possam acompanhar toda vez, né, diariamente, o que foi trabalhado, certo? E também as atividades. As atividades serão postadas lá também, tá? E é preciso que vocês resolvam essas atividades no caderno. Aqui serão... Porque elas estarão em formato só de PDF. E, por exemplo, sobre a aula de hoje, já tem atividade, tá? Deixa eu só terminar de falar, galera. Aí depois vocês complementam, tá? Olha só. Então, tem atividade. Aí, a atividade é para vocês responderem no caderno. Apenas responderem no caderno. Não é para copiar o comando da questão. O comando já está lá no PDF, tá? Então, eu vou mandar lá para vocês. Vocês vão responder no caderno. Na próxima aula, a gente vai discutir já e responder as atividades correspondentes a essa aula aqui. Tudo bem? Então, olha só. Essa aula vai ficar gravada lá na plataforma. Vocês podem consultar ela, assim como a atividade que vai estar postada lá. Ah, professor, essas aulas vão acontecer uma vez ou outra? Não. As aulas, a partir de hoje, serão apenas pelo Google Meet, até que a gente retorne à realidade híbrida, porque isso não depende da escola, isso depende de todo um contexto de pandemia, isso depende de todo um contexto político, tá certo? Então, a gente vai ficar assim até as coisas amenizarem, até a pandemia amenizar, certo? A gente não sabe exatamente o dia que nós vamos voltar. Então, se habituem a esse formato, tá? Nós, professores, também temos que nos habituar. Então, a cada aula, não se preocupem, vai ter uma dinâmica diferente, vai ter um trabalho diferente, certo? Mas é preciso que vocês estejam aqui, tudo bem? Aí sim, vocês podem perguntar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, é só um questionamento aqui. Então, a plataforma seria só para atividades e por aqui, por esse meio aqui, seria só explicações? Ou, tipo... Na prática, sim. Na prática, sim. Mas essas aulas, elas estão sendo gravadas. Vocês estão vendo esse reczinho que está aí no cantinho da tela de vocês? Vermelho. Sim. Esse quadradinho vermelho que está escrito REC. Pois é, isso daí é a gravação. Então, essas aulas estão sendo gravadas. Essas aulas estão sendo gravadas e vocês podem ir lá na plataforma ver essa aula de novo, caso ficou alguma dúvida. Tudo bem? Eu não vou ver, não. Depois da vergonha que eu Sim ou passei não? hoje, eu não vou ver, não. Sim ou não, bebê? Aí que eu vou ver mesmo. Não. Eu vou postar no Por favor, YouTube. gente, olha, que gracinha. Que isso, gente? Rapaz, eu vou gravar e botar no meu destaque. Não, não, Meu Deus, que vergonha, gente. que dá pra vocês baixarem, uma pena. Tá, gente? Então, Amém. toda aula Depois dessa, eu não vocês quero podem ver essa voltar lá aula, na plataforma e consultar todos os pontos, certo? Então, vai ter atividade, tudo isso a gente vai estar informando lá no grupo do WhatsApp de vocês para manter vocês atualizados. Ok? Tudo bem, bebê? Ok. Ok. Sim ou não?
Ok. Oh, não. Sim. Então, beleza. É isso, Beleza. gente. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Espero vocês na próxima aula, tá? Próxima aula, quarta-feira. E o senhor quer dizer E na tamo manhã, junto não? aí. Qualquer coisa, é só perguntar lá no grupo. Beijo, tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.